Lá, se apresenta para o pessoal. Não sei quem assistiu a nossa última live, né? Que a gente falou sobre compulsão alimentar, que foi muito legal. Recebi Uhum, muitos feedbacks positivos, né? Então, se legal. apresenta para quem perdeu a sua apresentação, como que você trabalha. Bom, eu sou psicóloga, né? Trabalho na clínica, faço atendimentos clínicos, trabalho com a abordagem da psicoterapia corporal, então a gente não faz só um trabalho de conversa, mas também usamos o corpo como ferramenta através de exercícios, né? Que vão ajudando o paciente a entrar mais em contato com aquilo que a gente está trabalhando no momento, né? Então somos eu e a Thaís aqui na Entreato. E a gente trabalha dessa forma, fazemos lives para explicar também um pouco do funcionamento da terapia, né? Então, quem quiser seguir a Legal. gente para saber mais, mandar Isso. perguntas. Vamos desmistificar que terapia é pra gente louca, né? Por favor. É, 2020 não cabe mais isso, né? Não, pelo amor de Deus. Olai, vamos começar Hum, então? Eu quero que você vamos. comece falando pra gente o porquê que as pessoas desistem tanto dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. Eu fiz uma enquete antes e o pessoal desiste muito da dieta, do exercício. Hoje é muito fácil desistir de relacionamentos, né? Você só bloqueia, é tudo muito fácil Uhum, hoje, né? Você ficar até uhum. isolado na sua rede social, desistir de amigos, desistir de família, desistir de metas financeiras. Por que que a gente Sim. desiste tão fácil assim? Tem várias coisas, né, que influenciam numa pessoa desistir de algo. Vamos começar falando pelo ponto que é uma questão estrutural do nosso cérebro. Hum. A primeira coisa é que o nosso cérebro ele foi criado para ficar no presente, não no futuro. Uhum. Por quê? Porque lá na pré-história, o que era importante? Você sobreviver. Então você tinha que dar conta do seu hoje. Você tinha que dar conta de se alimentar, de se abrigar, de se proteger. Então todo o planejamento era para o hoje, para o futuro próximo, né? Amanhã. Só que a gente foi evoluindo na sociedade, hoje a gente pode planejar a longo prazo, né? A gente pode Uhum. planejar viagens, compras, dietas, tudo que a gente quiser a gente pode planejar. Mas o Certo. funcionamento do nosso cérebro continua do mesmo jeito, que é estar no presente. Então, Uhum. normalmente, quando as pessoas elas vão planejar algo, elas já jogam isso lá para frente, elas já se imaginam naquele lugar. Então, você vai Uhum. começar uma dieta, você já se imagina magra. Eu quero Certo. emagrecer 10 quilos, então eu já me imagino lá com 10 quilos a menos. Eu vou Certo. fazer exercício, eu já me imagino lá na academia, né, fazendo altos exercícios, ou o exercício que eu escolhi. Viajar, eu já me imagino lá no outro país, fazendo aquilo. Mas eu não tô lá, né? Até chegar lá, tem um longo caminho. Uhum. E eu preciso ter consciência disso, que eu tenho que planejar o que está acontecendo agora. Eu vou planejar, eu vou pôr uma meta, né, que vai ser possível dentro do que eu tenho, Uma que meta isso é uma questão realista. também, uma meta realista, que as pessoas às vezes elas vão, a maioria das vezes vão pôr uma meta que está muito distante da realidade Sim. delas, e isso vai atrapalhando o processo dos próximos passos, né? Porque eu não Uhum. sei muito bem qual é o próximo passo que eu vou dar. Então, a primeira coisa é isso, é a gente conseguir fazer algo em direção àquilo que eu quero no meu hoje, e não tão distante assim, né? Então, metas Colo mais curtas. Metas mais curtas, porque o nosso cérebro ele não está programado para isso, para ficar tão distante assim, né? E a Sim. gente entra numa antecipação que vai levar para uma ansiedade. Uhum. Hoje a gente desiste muito mais do que antes, porque hoje a gente vive muito no futuro. Então tem muitas pessoas ansiosas, né? A maioria das pessoas aí. O Brasil é um dos primeiros países do ranking de ansiedade. Muitas Uhum. pessoas com transtorno de ansiedade, porque vive muito no futuro e deixa de Viver o planejar o presente presente. próximo. Então isso é um Uhum. ponto, né? Colocar metas reais ali que são possíveis. Metas reais a Dentro curto das prazo. Perfeito. isso. Hoje, nessa semana, né? Claro que vai depender da Uhum. meta que você está colocando, Sim. né? Mas fazer os Uma passos meta do dentro da sua mês, semana. né? Isso, meta do mês, não tão distante. Mesmo o planejamento de uma viagem, por exemplo, Uhum. fazer um planejamento ali. Bom, eu vou viajar daqui a um ano, então quais são os passos, né? O que eu preciso estruturar para daqui a um ano eu estar naquele lugar. Eu não vou estar daqui 6 meses, 2 meses, uma semana. Então eu Uhum. preciso ter isso muito claro. O Certo. segundo ponto
que é o que influencia nessa desistência, é que o nosso cérebro também ele é governado pelas emoções. Então, o que acontece? Quando a gente toma uma decisão, normalmente a gente tomou porque uma emoção provocou aquilo, uma insatisfação com o que eu estava vivendo provocou aquilo. Então, eu tomo aquela decisão, vou fazer isso agora. Uma dor. Uma dor, por exemplo, né? Aí, acontece que passou um dia, 2 dias, a minha emoção já mudou. Ela não é mais a mesma de quando eu tomei. Então, eu tomei aquela decisão porque eu estava triste, ou porque eu estava com medo, ou porque eu estava com raiva. Só que no dia seguinte, ou na semana seguinte, eu já estou vivendo em outra emoção, já estou me relacionando através de outra emoção. Muito interessante. Então, aquela emoção que foi precursora daquilo, já não existe mais. Então, por exemplo, um paciente que ele passou por uma situação de ter que pôr biquíni, de uma viagem, dele se sente incomodado, ele acha que tem que emagrecer, ele marca a consulta para ontem, né? Só que depois de um tempo, não tem mais aquela ocasião, ele não tem que mais pôr biquíni, ele não tem que se expor mais, e aí aquilo perde, digamos que, perde um pouco o valor ali. O valor, a importância. Isso. Tá. Aí ele fala, não preciso disso agora, né? Hoje a minha emoção é outra, e aí a minha vontade também vai ser outra. Então, aquilo que era importante naquele momento, hoje já deixou de ser. Hoje já é outra coisa que está sendo motivado no meu dia. Então, a gente ter consciência disso, porque vai mudar mesmo, né? E aí a gente tem que ter muito foco daquilo que a gente quer. Por isso, não colocar as metas muito grandes, porque são metas muito grandes, eu vou perdendo o foco, eu vou ficando desanimada, eu vou deixando de perceber os passos que eu estou dando e o quanto eu estou conseguindo chegar mais perto daquilo que eu estou planejando. Né? Entendi. Isso já entra numa pergunta que eu ia te fazer. Tá. Quando a gente desiste, é sinal de que aquilo não é importante? Então, a pessoa que desistir de uma dieta ou desistir de treinar, significa que aquilo não é importante para ela ou não? Às vezes é realmente uma dificuldade muito grande em conseguir focar. Então, não é que não é importante. Como a gente disse, foi importante. No momento da tomada de decisão, aquilo era muito importante. Mas outras coisas aconteceram, né? A gente dorme, acorda, a gente acorda de outro jeito, né? Às vezes a gente acorda já até de mau humor, né? Então, assim, isso já vai mudar todo o seu dia. Porque, além disso, então, assim, uma das coisas que muitas pessoas falam, né? Quando você fala, fulano deixou de fazer aquilo que se propôs, e fala, foi falta de força de vontade. Não tem força de vontade, porque se tivesse força de vontade, conseguiria ter feito, não é? Que é um outro mito que a gente tem, que a gente precisa da força de vontades. Que sem a força de vontade a gente não consegue fazer nada. Mas, na verdade, as nossas vontades, de novo, elas estão sendo regidas pelas nossas emoções. Né? Então, quando eu tomo uma decisão por uma vontade que eu tenho, é porque eu estou me sentindo insatisfeito com aquilo. E aí, essa força de vontade, né, a vontade, ela é algo muito intenso, mas é muito volátil também, né? Ela muda muito, assim como as nossas emoções. Então, eu não posso ficar dependendo da minha força de vontade, porque a minha vontade está mudando o tempo inteiro. Então, as minhas metas vão mudar o tempo inteiro. Sim. Então, eu tenho que ter muita consciência disso, que eu escolhi aquilo porque eu estava insatisfeito e que aquilo vai ser o melhor para mim agora, estou me propondo e ir construindo esse passo. E sabendo que a minha vontade vai mudar, sabendo que as minhas emoções vão mudar, mas tendo consciência do objetivo daquilo que eu estou tomando como uma meta para mim. Então, é entender mais qual que é o objetivo daquela meta, né? Isso. Não é porque o outro está falando que você tem que mudar. Não é porque você passou por uma situação desconfortável que você tem que... Qual que é a finalidade dessa proposta para você? Qual que é o sentido daquilo? Aquilo tem que fazer sentido para você. Porque senão a força de vontade vai mudar, suas emoções vão mudar e você vai desistir mesmo, né? Vai deixar de dar os passos que você deveria dar. Entendi. Então não fique esperando força de vontade, né? A gente tem que sair dessa ideia de que tem que esperar minha vontade vir para eu fazer algo. Sua vontade vai mudar o tempo inteiro. E se você ficar à disposição dela,
Dificilmente você vai construir alguma coisa, porque Uhum. sempre vai estar mudando ali, Eu né? percebo que, assim, pra mim, pelo menos, a dor é um fator muito motivacional, né? Então eu me Uhum. conecto sempre com ela. Eu acho que ela mais me impulsiona do que me paralisa ou me faz algum tipo de mal. Então o fato de, por exemplo, eu pesar e ver a minha avaliação, ou de eu olhar no espelho e não gostar de alguma coisa, isso me impulsiona a continuar fazendo estratégias, métodos, e continuar focando. E às vezes eu percebo que Uhum. o paciente, quando ele foge disso, né? Quando ele foge de pesar, quando ele fica muito tempo sem pesar, querendo ou não, ele tira aquele contato com a dor, né? E aí ele Uhum. acaba tipo fechando os olhos. E não é que aquilo não incomoda, é que ele não tá olhando para aquilo, né? Ele escolhe não olhar, ele escolhe Sim. não ter o contato com a dor e aí isso vira também um gatilho para desmotivar ou para ele Sim. não focar, não sei qual seria. Uhum. Tá correto isso? É muito ruim fazer isso, essa conexão? Então, a dor, na verdade, a maioria das pessoas, na verdade, nós, como seres humanos, a gente quer fugir da dor, né? Uhum, Conforme a gente vai se expondo à dor e vai percebendo que aquilo, apesar da dor, apesar do desconforto, você está ganhando algo, você tem um crescimento naquilo, a uhum, dor passa a ser uma motivadora. uhum, Mas a maioria das pessoas não, né? Por quê? Porque quando eu tenho um desconforto, eu vou tender a fugir daquilo. Então, quando eu uhum, estou planejando, por que é mais difícil fazer do que pensar? Então, quando eu estou planejando uma meta, eu estou sonhando. Aquilo não gasta uhum. energia, Sim. né? Eu estou criando na minha cabeça coisas lindas e maravilhosas, né? Cenas bonitas. Mas Uhum, eu não estou lá, eu não estou fazendo, eu não tenho movimento naquilo. Quando eu vou me propor a fazer algo, aí eu tenho que lidar com o desconforto. Aí eu tenho que lidar com ver que às vezes eu engordei, ou que eu vou ter que experimentar um alimento que eu não queria, uhum, mas que eu vou ter que mudar essa minha ideia. uhum, Se eu vou me propor a fazer um exercício, eu vou ter que pensar na roupa, e eu não tenho roupa, e aí eu tenho que pensar que academia que eu tenho que pensar que eu vou estar sozinho, ou que eu vou estar com alguém, quem vai comigo, e se não for, então eu vou deixar de uhum, ir. Então, olha quantas coisas eu tenho que pensar para fazer um movimento, né, para uhum. estruturar um movimento. Então, dá um trabalhão, gasta mais energia. E aí o nosso corpo ele quer o quê? Economizar energia, porque é um princípio também, né? Eu tenho que Sim, sim, economizar, um princípio sobrevivência. de sobrevivência, Uhum, exatamente. Então eu tenho que economizar energia para quando faltar. Então a gente tem uma tendência de fugir da dor, de fugir do desconforto, de fugir daquilo que é novo, porque vai dar mais trabalho, de uhum. energético, de movimento, de construção. Então a maioria das pessoas, elas vão tender a fugir do desconforto mesmo, né? A não ser que você vá fazendo esse treino, né, de Uhum. perceber o ganho que você tem com o desconforto, o ganho que você tem com a dor. E a dor, porque a dor, as pessoas pensam que é algo ruim, né? Mas Uhum. dor, não tem como a gente crescer sem dor, né? Existe a dor Sim. do crescimento. Uhum. Lesão é ruim. Lesão é ruim. Lesão Uhum. quer dizer que você passou do limite da sua dor, que você está se destruindo, se machucando. Mas a dor, ela existe em qualquer processo de crescimento e de construção. Porque a dor é o desconforto. Uhum. Não tem como eu Uhum. evoluir, modificar algo sem desconforto, Sim. né? Senão eu vou E quando a continuar no gente mesmo entra lugar. no desistir de relacionamentos ou desistir de amizades, isso já teria mais a ver com o quê, assim? Então, aí vai depender também de quais são as circunstâncias que estão ali, mas tem a ver com essa questão da emoção. Então, o que que Uhum. esse relacionamento está provocando em mim? O que que essa amizade está provocando em mim? Uhum. Qual que é o movimento que eu vou ter que fazer para investir nessa relação? E aí é um pouco mais complicado, porque não depende só de mim, né? Então, Sim. uma coisa é quando depende só de mim, mas numa Uhum. relação não depende só de mim, depende do outro, depende da disponibilidade do outro estar ali investindo igualmente Uhum. comigo na mesma direção. E aí, para isso, eu tenho que me comunicar muito bem, né, Uhum. sobre as minhas emoções, sobre os meus desejos, sobre as minhas necessidades numa relação, seja numa relação afetiva, de namoro, casamento, ou numa Que muitas relação vezes de é amizade. medo, né? Muitas vezes. Medo do que o outro vai dizer, Uhum. medo da reação que o outro vai ter.
Uhum. E também a própria dificuldade de expressar o que está sentindo, né? De assumir que está triste, de assumir que está com raiva, Uhum. de assumir que algo fez mal, que algo feriu, e de perder o outro. Então, assim, tem muitas questões envolvidas num desistir de um relacionamento E e a de uma emoção, amizade. né? E a emoção, que às vezes a decisão é tomada no momento auge da emoção. É, por isso que a gente sempre fala, dá um tempinho, né? Em termos de Uhum, uhum, relacionamento e de amizade, a gente precisa dar um distanciamento para organizar emocionalmente e aí depois poder conversar claramente sobre aquilo para poder ouvir o outro também, porque senão a gente não vai uhum, ouvir ninguém, não vai ser uhum. ouvido e não vai ouvir. E aí como é que a gente constrói um relacionamento sem comunicação, sem diálogo? Não dá, Sim. né? Então tem muitas questões envolvidas na relação. Eu queria que você falasse, Lai, o como que o desistir, aquelas pessoas que têm, assim, muito desistir presente, de muitos sonhos, o como que isso abala o emocional dela, as crenças sobre ela, sobre capacidade, como que funciona isso? Então, quando você vai desistindo, você vai mudando a imagem. Tanto quando. De duas formas, né? Quando você está desistindo de algo, quando você está conquistando algo, isso Uhum, vai mudando a imagem que você tem de você. Então, quando você desiste, você vai ter um sentimento de fracasso, por exemplo. uhum, Então, eu me sinto um fracassado de ter desistido. E uhum, aí eu vou começar a me ver como fracassado. E aí eu vou me posicionar nos outros desafios ou na outra forma de relacionar como um fracassado. Por uhum, mais que eu encontre saídas, por mais que existam saídas naquela situação, eu não vou enxergar, porque eu estou me olhando uhum, dessa forma. uhum. Da mesma forma, quando eu conquisto algo, quando eu consigo algo, eu me sinto bem comigo, né? Isso Muito interfere na minha forte, né? autoestima. Me Uhum. sinto forte, sinto que eu dou Capaz. conta, que eu tenho Uhum, capacidade, que eu tenho essa habilidade. Então eu uhum, começo a me reconhecer dessa forma. Olha, eu consigo, olha, eu faço, olha que bom. E aí, quando surge um desafio, por exemplo, eu sei que eu dou conta. Mesmo que uhum, seja muito difícil, eu falo, eu vou conseguir. Eu consegui outras vezes, eu consigo agora. Eu vou organizar aqui, vou ver como é que eu posso sair dessa. uhum. Porque a minha imagem interna está interferindo nisso. Então, isso tem a ver com autoestima também. Então, acho que é uma das Afeta muito. questões afeta muito. A forma como eu vou me posicionar num desafio ou numa dificuldade que eu tenho ali da minha meta vai fazer diferença e vai depender da forma como eu tenho me visto, como eu me enxergo, como eu me É. posiciono. E é uma coisa que às vezes é tão pequena, né? Eu vejo muito nos pacientes que assim têm dificuldade de emagrecer, por já terem tentativas antes que não tiveram tanto sucesso, isso abala de uma Uhum, maneira que o paciente ele chega tão inseguro que ele fala assim: "Ó, minha última tentativa. Ah, mas será que eu consigo? uhum, Será que eu consigo ficar sem pão? Será que eu consigo ficar sem comer pizza?" Aí eu penso, gente, como a vida tem outra. Às vezes eu falo ao meu paciente, você não tem problemas tão importantes na sua vida para você tentar pensar assim, caramba, o que representa um pão nesse desafio da minha vida que eu vivo, não é verdade? uhum, Né? E aí uhum. a pessoa fala, nossa, realmente, né? O que é um pão perto de um problemaço que ela tá passando na vida dela? Pra ela achar que não Sim. vai conseguir. Isso por conta das imagens que a gente vai fazendo da gente, né, Uhum, das situações que a gente viveu. E aí, por isso que é importante essa história do presente, porque hoje, com a sua tentativa, você está num outro lugar da sua vida. Você passou por uhum, outras coisas. Sua emoção é outra, sua vida é outra, o seu momento é outro, suas uhum, relações são outras. Então, não dá para a gente comparar o momento de agora com o anterior. A gente compara no sentido de evolução. Olha, eu estava ali e cheguei aqui. Mas não que as coisas vão ser iguais, porque não tem como, né? A gente está nós não mudando o somos tempo iguais, é. inteiro. É, a gente está mudando o tempo inteiro, a nossa imagem está mudando o tempo inteiro. A gente tem que atualizar isso o tempo todo. E isso Uhum, ajuda na questão da autoestima, que é fundamental para a gente manter uma meta, manter um objetivo, né? Saber sim. que está sendo modificado no meu dia ali, o que está modificado nessa semana, como é que eu tô, que momento que eu tô da minha vida. Porque Como aí eu vejo, que. bom, Pode falar, pode vai. falar. Porque aí é a Não, história do pão que você está falando, né? Então, naquele momento, o pão tinha toda essa representação para mim e tal. Hoje é uma outra proposta, é um outro lugar. Eu vivi várias coisas daquele momento até agora. Eu uhum. preciso me atualizar Como que o comigo mesma. paciente ou a pessoa poderia lidar
com esse fracasso que a gente falou, de alguma coisa que ela tentou, não conseguiu e desistiu? Como seria uma maneira saudável de lidar com isso? Então, ela vai ter que Sem ficar pensando que ela é fracassada, que ela não consegue, que ela não tem jeito, né? Porque as pessoas começam já a achar que vai ser assim para a vida inteira, né? é. Então, é começar um processo de consciência, de perceber, olha, agora é o momento onde eu me propus isso. Agora, eu já fiz isso lá atrás? Bom, me deu uma experiência de vivenciar aquilo, mas agora é um outro momento. Então, eu estou me propondo fazer isso de novo. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar com o que eu tenho? Não com o que eu deveria ter, não com o que esperam que eu tenha, não com o que estão dizendo que tá, mas com o que eu tenho. Né? Então as pessoas elas criam todo um ideal do que elas deveriam ter, ser, fazer para começar algo. Seja uma dieta, seja um relacionamento, seja uma viagem, comprar algo, uma casa, um carro. Não, então vamos começar. O que eu tenho para construir aqui? Como é que eu posso, por exemplo, fazer minha dieta com o que eu tenho? Com as minhas possibilidades. Então aí é muito pessoal. Né? Então, se essa pessoa não come salada, e salada é uma das piores coisas na vida dela, vamos começar por algo que é mais possível de ser feito, mas que vai ajudar nesse passo. Né? E também o Então, fracasso pode ser visto como aprendizado, né? Peraí, eu fiz sim, aquele caminho ali, aquele caminho não me deu o resultado que eu queria. Então, não vou isso. dizer que aquele caminho não funciona para mim neste momento, talvez, mas tem outros caminhos. Isso, é entender exatamente isso. Que na verdade você está em movimento. Você fracassou, mas o fracassar ele está te se pondo em movimento, né? Eu escutei uma frase muito legal esses dias que fala assim: o negativo ele é muito melhor do que o zero. Aí as pessoas falam, mas como assim? Né? Porque o zero você não está fazendo nada. Se você está perdendo algo, você fez um movimento, você perdeu, você viu que aquilo não funcionou para você, você vai para outro caminho. Sim. Você vai criar outra estratégia. Dado, né? Você teve um dado, você teve um ganho. Você pensa que você não teve um ganho, mas você teve. Você sabe que aquilo não funcionou para você, que você vai ter que encontrar outras estratégias. Então, é sair dessa ideia de que eu tenho que ganhar, 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 fazer, fazer, fazer. Só tenho que estar no positivo o tempo todo, porque isso não é real. Porque no meu dia eu vou lidar com coisas difíceis. Eu vou ter planejado algo e de repente aquilo não saiu como esperado naquele momento. E eu preciso aprender a lidar com isso. Saber quando, bom, não deu certo agora, o que eu vou fazer com o que eu tenho? Para onde eu vou? Qual que é o caminho? E o que a gente nasce já sabendo fazer, né, Lai? Nem andar a gente nasce andando, né? Não tem que cair, levantar, cair, levantar. Por que as pessoas esperam que em uma tentativa vai dar certo, vai chegar lá? E mesmo depois que você aprendeu a andar, não quer dizer que você nunca mais vai cair na vida, né? Exato. Porque a gente leva tombo mesmo sabendo andar muito bem, não é? Então, assim, faz parte, né? Sim. E aí a questão não é cair, porque aí as pessoas falam, mas eu caí. Não, a questão é levantar. Como é que eu levanto? Poxa, eu levantei, caí, mas eu vou levantar. Não ficar preso na perda. Mas focar no movimento, sempre isso, a gente sempre fala, foque no movimento, esteja em movimento, porque em movimento você vai estar construindo muitas coisas. Pode parecer que não, pode parecer para você que você está dando pequenos passos, ou passos quase insignificantes, mas não são. São estratégias, são organizações, são caminhos que você vai focando, ou deixando de ir para lá, indo para cá, mas é importante estar em movimento sempre. E às vezes antes às vezes antes de alcançar a meta, a gente precisa ter muitos ganhos pessoais, né? A gente precisa primeiro acreditar se é possível, porque uma das crenças mais limitantes no processo de emagrecimento é que a pessoa não consegue, que o caso dela, ela não tem capacidade para isso, ela não nasceu para ser fitness, ela não tem recursos para alcançar aquilo, né? E que quem tem muitas vezes é porque tem sorte. Mas ela não vê tudo que aquela outra pessoa que tem sorte... Todo investimento. Construiu, seja em pensamentos, as pequenas tropeços que ela vai, não, por aqui não dá, vou seguir outro caminho, né? Tudo isso, às vezes, não é um resultado tão imediato, mas é essencial para chegar lá.
Sim, as pessoas têm medo. Então, isso é uma das questões, né? Mudar crenças pessoais, crenças muitas vezes familiares, porque vem às vezes de gerações e gerações da família, ou Sim. vem desde quando você era muito pequenininho. Mudar uma crença, as pessoas têm ideia de que eu vou fazer algo mágico, que É. vai mudar tudo, né? Aham. A sua crença, ela tem uma função, ela serviu muito bem até hoje. E Uhum. aí, mudar uma crença não é fazer uma cirurgia. É você saber que você vai ter que mudar pouco a pouco aquilo, porque ela teve uma função muito importante. E quanto mais profunda essa crença mais investimento você vai ter que fazer para mudar Para ela. Então libertar. Uhum. é ter paciência com o seu processo, né? Uhum. E a paciência vem também desses ganhos que você vai percebendo que você vai dar em direção àquilo que você está se propondo. Uhum. Então, é ter paciência com você, é ter paciência com as suas crenças, saber que você vai mudar as suas crenças, mas que isso é um processo de construção, né? É, Que entendi. ninguém planta e amanhã já nasceu o fruto, né? Não Não, não tem tem essa. nada que a gente alcança assim tão rápido, né? É, É até é um injusto. processo. É até injusto com a gente mesmo, às vezes, cobrar isso, né? É muita É, autocobrança. porque a gente vai para esse lugar da desmotivação, do Sim, fracasso, né? De uma dor que, ao invés de trazer o movimento, ela te paralisa, exato. né? Ela não faz você Exato. crescer. Então, é você ter consciência do seu processo. Então, a imagem que a gente tem da gente é muito importante nesse momento onde a gente vai escolher entre continuar ou desistir, né? Se eu tenho uma boa autoestima, se eu sei dos meus objetivos claramente, se eu sei que são passos que eu vou dar todos os dias, e que tem dias que vão ser mais fáceis e outros dias vão ser mais difíceis, e que faz Uhum, parte do processo, né? uhum, É muito mais fácil de eu continuar, né, e não desistir. uhum, uhum. Legal, legal. Uma outra coisa é que as pessoas costumam olhar muito para fora, comparar muito É verdade. o seu processo com o do outro, E né? Seja de qualquer desiste meta que porque você não tem tá, o mesmo resultado, né? É que não tem o mesmo verdade. resultado. Uhum. E a sua história é diferente, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu movimento, cada um tem os seus investimentos. Só você sabe dos seus passos, como só o outro sabe dos passos dele. Então não dá para você ficar se comparando com o outro. É você se comparar com você, com os passos que você está dando, com todo o processo que você está fazendo por você. Porque você Perfeito, ficar olhando para perfeito. fora, eu vou desistir fácil, eu vou perder, eu vou para uma imagem ideal e eu deixo de ter a imagem real do que eu tenho, do que eu preciso. Não valorizo os meus passos, as minhas conquistas, né? Perfeito. Isso. Deixa eu ver se eu perguntei tudo para você. E pessoal, se Tá. tiverem pergunta, podem mandar. Eu vi aqui em cima que alguém falou que a gente está parecendo irmãs aqui. Eu não sei pronunciar o nome aqui, mas olha que a gente está muito parecida. Deixa eu ver. Eu acho que eu perguntei, deixa eu ver. Acho que a gente falou tudo, né? Falamos das metas, falamos do conto Isso Abala, demos uma dica para como encarar com os fracassos, né? Falamos das Isso. crenças de incapacidade, falamos que temos que treinar, olhar para a dor. Acho que foi isso. Você quer acrescentar mais Uhum. alguma coisa, Lai? Não, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que estar sempre no presente, sempre no real, com o que você tem, a partir desse lugar que você vai construir. Não dá para eu ter ferramentas, querer ferramentas que eu não tenho, né? Eu preciso construir com o que eu tenho e adquirindo novas ferramentas conforme eu vou fazendo esse movimento. Então, tenha Perfeito. paciência, siga, coloque metas reais, metas pequenas, metas possíveis de serem alcançadas nesse Peça prazo, nesse curto prazo. ajuda, Peça né? Peça ajuda. ajuda, com certeza, Se peça tem alguém que ajuda. sabe, que chegou lá, é uma pessoa que pode com certeza te ajudar, né? A trilhar o Isso, melhor caminho. isso. E nesse lugar de pedir ajuda, de querer entender os passos que foram dados, não no lugar da comparação, de olha, ele chegou lá e eu ainda não cheguei, né? Eu não vou Exato. conseguir. Lugar de querer entender, querer se apropriar desse movimento, né? E Uhum. tentar adaptar para você, porque não vai ser igual, né? O passo que serviu para um né, não necessariamente vai servir para o outro. Mas Exato. nesse lugar da curiosidade, né, do movimento. Exato. Muito bom, Muito bem, adorei, adorei nossa também. conversa.
E espero que tenha ajudado o pessoal a encarar de uma forma mais positiva essas desistências e revisar o que é importante para elas, replanejar, né, de forma mais realista com o seu momento atual. Espero que o pessoal Sim. peça ajuda, encaminhe essa live para pessoas que podem se beneficiar, que já desistiram de muitos sonhos e que isso está abalando ou já abalou a estrutura emocional dela. Mandem Uhum. as dúvidas pra gente, mandem as dúvidas pra Lai também. Sigam ela no Instagram também, que tem bastante conteúdo bacana, tem bastante live legal pra vocês. Isso aí. E muito Podem perguntar, obrigada. tirar dúvidas. Muito obrigada por disponibilizar mais um pouquinho do seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade de conversar. Acho que quanto mais a gente conversa sobre isso, a gente vai desmistificando toda essa ideia, né, que tem por trás da desistência e das Uhum. dificuldades emocionais. E fazer com que as Nossa, foi pessoas muito procurem válido. ajuda, né, Sim, foi muito quando válido, adorei. precisem. Então, tá bom, muito Muito obrigada. Adorei obrigada, também. pessoal. Um beijo pra vocês e até a próxima Beijo. segunda-feira. Tchau, Tchau, tchau. tchau.